Muito boa noite, amáveis amigos e irmãos presentes e radioouvintes. É para mim um privilégio grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo final. Para esta ocasião, temos um tema muito importante, o qual é a árvore da vida no meio do paraíso de Deus. E diz, Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la para assim sempre comer da árvore da vida e viver eternamente. Podem sentar, queiram ter a bondade. A árvore da vida, no meio do paraíso de Deus. No livro do Apocalipse, aparece 3 vezes mencionada a árvore da vida. O temos em Apocalipse capítulo 2, versículo 7, que lemos. Em Apocalipse também 22, versículo 2, onde diz: e no meio da sua praça, em ambas as margens do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. E também, em Apocalipse, capítulo 22, versículo 14, diz: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar pelas cidades, pelas portas, ou seja, pelas portas da Nova Jerusalém. 3 vezes no livro do Apocalipse se encontra mencionada a árvore da vida. E no livro de Gênesis também se encontra 3 vezes mencionada a árvore da vida. Diz em Gênesis capítulo 2, versículo 9, capítulo 2, versículo 9, diz: e o Senhor Deus fez brotar da terra toda espécie de árvores agradáveis à vista e boas para a comida, bem como a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A segunda ocasião em que se encontra em Gênesis é no capítulo 3, versículos 22, capítulo 3, versículo 22. Diz: então disse o Senhor Deus, o homem agora se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Assim, para que não estenda a mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada flamejante que se revolvia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. 3 ocasiões se encontra mencionada aqui. Em Gênesis, a árvore da vida, e 3 no livro do Apocalipse. No primeiro livro da Bíblia, o Gênesis, e no último livro da Bíblia, o Apocalipse.
Essa árvore da vida. Todos sabem que é Cristo, tanto em Gênesis como no Apocalipse. Não é uma árvore literal de vida eterna, mas um homem chamado o Senhor Jesus Cristo. Por isso é que Cristo podia falar essas palavras que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E também podia dizer, isso está em São João capítulo 14, versículo 6. E também podia dizer em São João capítulo 11, quando esteve diante do túmulo de Lázaro para ressuscitar Lázaro, ele podia dizer aquelas palavras que disse a Marta. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Essas palavras, somente um homem as podia dizer, e este é o nosso Senhor Jesus Cristo, a árvore da vida. Por isso também, no livro O Evangelho segundo São João, nos diz, capítulo 1, versículo 1 em diante, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. Em quem estava a vida? No Verbo. E a vida era a luz dos homens. Em seguida, em São João capítulo 1 também, versículos 9 em diante diz: a luz verdadeira que ilumina todos os homens estava vindo ao mundo. E estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, ou seja, o povo hebreu, mas os seus não o receberam. Mas a todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo que estava com Deus e era Deus, no qual estava a vida e era a luz dos homens, se fez homem e habitou no meio dos seres humanos, e ali estava, no meio da raça humana, a árvore da vida. A árvore da vida, a qual é Cristo, feito homem, encarnado no meio da raça humana. Agora podemos ver que a árvore da vida que aparece 3 vezes no Gênesis e a árvore da vida que aparece 3 vezes em Apocalipse é a mesma árvore, e essa árvore é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Por isso, Ele nos ensinou que nele está a vida eterna, porque Ele é a vida eterna. E agora, vejam vocês como Cristo, nosso Salvador, nos mostrou como obter a vida eterna. Por isso foi que ele disse: eu sou o pão vivo que desci do céu, não para fazer minha vontade. E quem comer deste pão viverá eternamente. Também ele disse: quem não comer minha carne e beber meu sangue não tem vida permanecente em si. Agora vejam vocês como a árvore da vida, a qual é Cristo, nos ensina que temos que comer dele para viver eternamente. E isso é comer da árvore da vida. No tempo de Adão e Eva, estando ali a árvore da vida, a qual é Cristo,
o qual estava em seu corpo teofânico, ainda não tinha o corpo de carne, o qual nasceu depois através da Virgem Maria, para poder comer da árvore da vida, a qual é Cristo, tinha que se encarnar primeiro. E Eva não esperou a que a árvore da vida se encarnasse, se fizesse carne. Consequentemente, ela comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Assim como a árvore da vida é Cristo, a árvore do conhecimento do bem e do mal é o diabo, o qual se fez carne na serpente e enganou Eva, e veio o pecado da raça humana e, consequentemente, a morte, porque a recompensa do pecado é morte. Mas quem come da árvore da vida, o que recebe é vida eterna. A árvore da vida tinha que se fazer carne para o ser humano, comer dele e viver eternamente. E temos a promessa da vinda do Messias, a vinda de Cristo, a árvore da vida, para se encarnar no meio da raça humana e dar vida eterna ao ser humano. A vinda de Cristo tem duas partes muito importantes, as quais são a primeira vinda de Cristo como Cordeiro de Deus, para realizar a sua obra de redenção na cruz do Calvário, a qual foi cumprida 2000 anos atrás, quando o Verbo, o anjo do pacto, se fez carne e habitou no meio dos seres humanos, no meio do povo hebreu, e nos deu vida eterna. E, ao crer em Cristo como nosso Salvador e lavar nossos pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo, estamos recebendo o quê? Vida eterna. E assim recebemos um corpo teofânico da sexta dimensão com vida eterna. Um corpo eterno, mas não dessa dimensão, mas da sexta dimensão, da dimensão na qual Cristo estava quando estava lá no Jardim do Éden, como a árvore da vida mencionado em Gênesis. Mas não tinha se encarnado. Estava em seu corpo teofânico, que é um corpo parecido ao nosso corpo, mas de outra dimensão, da sexta dimensão. E agora, quando cremos em Cristo como nosso Salvador e lavamos nossos pecados no sangue de Cristo e recebemos o Espírito Santo, o que estamos fazendo? Estamos comendo da árvore da vida e estamos recebendo vida eterna. E assim recebemos um corpo com vida eterna da sexta dimensão. E para o último dia, os crentes em Jesus Cristo, na segunda vinda de Cristo, estaremos vendo a vinda da árvore da vida novamente, que será a vinda do Verbo, que estava com Deus e era Deus, o qual se fez carne 2000 anos atrás. Voltará a se encarnar para, neste tempo final, nos dar um corpo eterno, com vida eterna. Da segunda vinda de Cristo depende a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos. Porque a segunda vinda de Cristo é a vinda do Verbo que estava com Deus e era Deus, que é o anjo do Senhor, o anjo do pacto, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, vindo, manifestado em carne humana no último dia, conforme Apocalipse capítulo 19, onde nos diz que vem como o cavaleiro do cavalo branco, de Apocalipse 19, e seu nome é chamado o Verbo de Deus,
o mesmo verbo que se encarnou 2000 anos atrás naquele jovem carpinteiro de Nazaré chamado Jesus. Para este último dia, virá o verbo que estava com Deus e era Deus e é Deus. E é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, chamado também o anjo do Senhor, ou o anjo do pacto. Virá novamente manifestado em carne humana neste tempo final. É a vinda do verbo, a vinda da árvore da vida, como foi a vinda do verbo, a árvore da vida, 2000 anos atrás, encarnado e conhecido pelo nome de Jesus. Para o último dia, estará novamente aqui na terra, manifestado em carne humana, para realizar a sua obra de reclamação conforme o programa divino, para que possa se produzir a ressurreição dos mortos em Cristo que comeram da árvore da vida e receber o novo nascimento, receber o corpo teofânico da sexta dimensão e que para este tempo final tem a promessa de receber o corpo físico e eterno que Cristo prometeu para todos os crentes nele. E tudo depende da segunda vinda de Cristo, neste tempo final, para receber o corpo eterno e glorificado, nós os que vivemos e os que já partiram. Pois já recebemos o corpo teofânico da sexta dimensão ao crer em Cristo, a árvore da vida em sua primeira vinda e sua obra de redenção na cruz do Calvário. Ao crer nele, lavar nossos pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo, comemos a árvore da vida em sua primeira vinda. E, em sua segunda vinda, também comeremos da árvore da vida para receber o corpo eterno e glorificado que ele prometeu para todos nós. Vimos que é um mistério do reino de Deus, o qual foi aberto para todos nós, para que assim todos possamos comer da árvore da vida, o qual é Cristo, e possamos viver eternamente. Não comer da árvore da vida, que é Cristo, significa que a pessoa não pode viver eternamente. Quem não comer minha carne e beber meu sangue não tem vida permanecente em si, ou seja, não tem vida eterna. O que tem é uma vida temporária, a qual, quando termina os seus dias aqui na terra, termina sua vida terrena. O seu corpo físico morre e seu corpo físico se corrompe, porque era um corpo temporário, era um corpo mortal e corruptível. A pessoa não obtém poder para manter a vida terrena nesse corpo terreno. Portanto, é necessário que o ser humano coma da árvore da vida para que possa viver eternamente e possa receber o corpo eterno da sexta dimensão, o corpo teofânico, o espírito teofânico, que é um corpo parecido ao nosso corpo. E em seguida, no último dia, possa receber o corpo físico eterno e glorificado, para viver em um corpo físico também, igual ao corpo do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Isso somente se obtém comendo de quem? Da árvore da vida, que é Cristo. Cristo disse, em São João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o único caminho. Ele é o caminho, o caminho da vida eterna. Não busque outro caminho, porque não há. Há muitos caminhos que ao homem parecem bons, mas o seu fim é caminho de morte. Mas há um caminho, o caminho de Deus, o caminho da vida eterna, que é Jesus Cristo, e seu final é vida eterna. E todo aquele que anda no caminho da vida em Cristo, a árvore da vida, seu final, depois de sua vida terrena, é vida
eterna. Já tem vida eterna quando recebeu Cristo como seu Salvador e lavou seus pecados no sangue de Cristo e recebeu o seu Espírito Santo. E assim obteve o novo nascimento, do qual Cristo falou a Nicodemos, dizendo: quem não nascer de novo da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Agora vimos que necessitamos comer da árvore da vida, a qual é Cristo. E todo ser humano tem a oportunidade de comer da árvore da vida. Desde que Cristo morreu e ressuscitou e subiu ao céu, se abriu o caminho à árvore da vida, para que todos possam vir à árvore da vida e comer dele, comer de Cristo, crendo em Cristo como nosso Salvador, lavando nossos pecados no sangue de Cristo e recebendo o seu Espírito Santo. Assim é como comemos de Cristo, e assim é como obtemos vida eterna. Não há vida eterna fora do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é a árvore da vida eterna. Viram o simples que é tudo? Viram o simples que é comer da árvore da vida? E viram quem é a árvore da vida? É o nosso amado Senhor Jesus Cristo, o anjo do pacto, o anjo do Senhor, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que se fez carne e no meio do povo hebreu foi conhecido pelo nome de Jesus. E para este tempo final, temos a promessa da sua segunda vinda. É a vinda da árvore da vida, para obter o corpo eterno e glorificado igual ao corpo do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Tudo é simples no programa de Deus. E algumas vezes passa por cima da mente e as cabeças dos seres humanos pelo simples que é o programa de Deus, o programa da vida eterna. Para todos comerem da árvore da vida e viver eternamente. Mas há algo que não podemos esquecer, e é que o mais importante para o ser humano é a vida eterna. Não há nada mais importante do que a vida eterna para o ser humano. Cristo disse: buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Também, Cristo disse: de que vale o homem ganhar o mundo inteiro, ganhar todo mundo e perder sua alma? De que terá valido ao ser humano, a uma pessoa, se converter em um homem multimilionário, com grandes propriedades, um homem rico, terrenalmente falando, e perde sua alma? De nada serviu viver nesta terra. De nada serviu vir a este planeta Terra, porque o propósito pelo qual o ser humano vem a este planeta Terra é fazer contato com a vida eterna, com a árvore da vida eterna e comer da árvore da vida eterna para viver eternamente. Mas algumas vezes nos ocupamos das coisas terrenas e perdemos a visão da vida eterna e perdemos o propósito para o qual nós viemos a este planeta Terra. O ser humano tem uma angústia existencial, porque não sabe de onde veio, onde está e para onde vai, e deseja conhecer esse mistério. Mas vejam, tudo é simples. Por meio de Jesus Cristo, temos o futuro garantido, a vida eterna. Por meio de Jesus Cristo, no presente, limpamos nossos pecados com o sangue de Cristo
E o problema do pecado fica resolvido. Ele resolveu 2000 anos atrás na cruz do Calvário. E se torna efetivo em nós quando recebemos como nosso Salvador. E assim lavamos nossos pecados no sangue de Cristo e recebemos seu Espírito Santo. E obtemos um novo nascimento. E nascemos no reino de Deus e obtemos assim um corpo teofânico da sexta dimensão com vida eterna. Para, no último dia, obter o corpo físico e eterno com vida eterna para viver com Cristo por toda a eternidade. Temos que compreender que estamos aqui por um e para um propósito divino. E é um assunto, uma questão de vida ou morte. De morte para os que não comem da árvore da vida que é Cristo e de vida para os que comem da árvore da vida que é Cristo e obtêm vida eterna. Vejam, somente há duas coisas: morte ou vida. Deus disse em Deuteronômio: eu coloquei diante de vós a vida e a morte. E diz que tome a vida para que viva. Agora, tomemos a vida por meio da árvore da vida, que é Cristo, comendo da árvore da vida para viver eternamente. Por que morrer? Quando temos a oportunidade de viver eternamente? É muito triste para as pessoas que não aproveitam os dias da sua vida aqui na Terra e não comem da árvore da vida para viver eternamente. Consequentemente, essas pessoas perdem o direito à vida eterna porque não comeram da árvore da vida eterna. E são pessoas que estiveram conscientes de que estiveram vivendo como seres humanos aqui na Terra. Mas depois deixarão de existir porque não comeram da árvore da vida eterna. E agora vimos que a árvore da vida eterna é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Por isso é que, através de toda a Escritura, a recomendação da parte de Deus é que comamos da árvore da vida eterna, o qual é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Esteve no meio do paraíso de Deus, lá no Jardim do Éden, que foi o paraíso de Deus, e agora o paraíso de Deus é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E no meio da sua igreja, ele esteve de etapa em etapa, nos dando vida eterna a todos os que comemos dele, da árvore da vida. Assim, foi de etapa em etapa, de era em era, para assim viver com Cristo eternamente. Viram simples que é obter vida eterna? É por meio de comer da árvore da vida, a qual é Cristo, crendo em Jesus Cristo como nosso Salvador, lavando nossos pecados no sangue de Cristo e recebendo o seu Espírito Santo, e assim obtendo o novo nascimento, nascendo de novo, nascendo no reino de Deus, como um filho ou uma filha de Deus. E assim, a angústia existencial do ser humano desaparece da pessoa que come da árvore da vida de Cristo, nosso Salvador. Não há nada mais importante para o ser humano do que a vida eterna. E essa vida eterna é com o nosso amado Senhor Jesus Cristo,
nosso Salvador. Foi para mim um privilégio grande estar com vocês nesta ocasião, dando testemunho da árvore da vida eterna, e de como comer da árvore da vida eterna, a qual está no meio do paraíso de Deus, no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, dando a oportunidade a todo ser humano para que o receba como seu Salvador e lave seus pecados no sangue de Cristo, nosso Salvador, e receba seu Espírito Santo, e assim receba vida eterna. Quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou de morte para a vida. São João capítulo 5, versículo 24. E também São João capítulo 6, versículo 40. Pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Por quê? Porque comeu da árvore da vida, já tem vida eterna e será ressuscitado no último dia em um corpo eterno, também igual ao corpo de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vejam a bênção tão grande que há em comer da árvore da vida, a qual é Cristo, nosso Salvador. Que as bênçãos de Jesus Cristo, a árvore da vida, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. E em breve todos os mortos em Cristo sejam ressuscitados em corpos eternos, porque comeram da árvore da vida eterna no tempo em que viveram, e nós, os que vivemos, comemos da árvore da vida eterna neste tempo final, e nós sejamos transformados e recebamos assim o corpo novo e eterno, igual ao de Jesus Cristo, e sejamos todos levados à casa de nosso Pai Celestial no céu, à ceia das bodas do Cordeiro, esta grande festa que Deus preparou para todos os que comeram da árvore da vida. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Que Deus continue abençoando a todos, que Deus os guarde e em frente, sempre, comendo da árvore da vida eterna, ouvindo sua voz e guardando seus mandamentos, vivendo conforme sua vontade, e sempre firmes em Cristo, em seu corpo místico de crentes, perseverando, para que em breve todos sejamos transformados conforme a promessa divina. E para que estejamos alertas e conscientes de todas as coisas que Cristo estará fazendo neste tempo final para efetuar tudo o que Ele prometeu para nosso tempo, Cristo disse: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Apocalipse 22, versículo 16. Perseveremos neste tempo em nossa era, escutando a voz de Cristo por meio do seu anjo, como perseveraram em cada era os escolhidos de cada era, escutando a voz de Cristo por meio do anjo mensageiro que Ele lhes mandou. E assim, eles, em suas eras, comeram da árvore da vida, como também nós, neste tempo final. Que Deus os abençoe e muito obrigado por vossa amável atenção, amáveis amigos e irmãos presentes e rádio ouvintes.